Acabou de me chegar uma reportagem aqui de São Paulo, feita pela nossa querida Fabiola Rabo de Arraia. A polícia em São Paulo conseguiu identificar o homem que matou o vigilante Valdir dos Santos depois de um assalto na zona sul de São Paulo. Me dá a imagem, por favor, que o circuito de segurança bem posicionado mostra, olha, o assassino Danilo, que já estava foragido. Ele tá foragido, aliás, já avisou a mãe que não vai se entregar e ele matou esse vigilante. Ele tinha parado o carro ali, entrou no local, entrou na farmácia, ele vai andando pela farmácia aqui na zona sul de São Paulo. Você vai ver o vigilante que vai ser morto por ele de camiseta branca. Ele está armado. Ele está armado. Aí está, este é Danilo, o assassino, que já disse para a mãe, olha, nem adianta procurar a polícia, chorar para a polícia que eu não vou me entregar. E ele ameaçava a todo instante matar todos os funcionários. Ele ameaçou de morte todos esses funcionários. Ele pegou a arma, voltou para o carro, matou, já tinha matado o rapaz, não é? O comparsa dele até agora não foi identificado. Põe no ar. Uma família destruída. Eu sinto muita saudade e fico me perguntando por que ele, assim, no meio de tanta gente ruim, por que ele? Um segurança, mesmo tendo problema na visão, a única coisa que ele fazia era prestar serviço à população. E ele tinha amor por esse trabalho. Há mais de 10 anos trabalhando como segurança de uma farmácia. Valdir dos Santos Silva, de apenas 34 anos. Era um certo dia, onde ele estava no trabalho, como todos os outros, e de repente foi avisado que estava acontecendo um assalto no local de trabalho. Segundo a polícia, a ação foi muito rápida. O bandido chega em um carro branco, estaciona e em seguida vai em direção à farmácia. Entra, disfarça, como se fosse cliente e logo depois anuncia o assalto. Ele se aproxima do caixa, abre a gaveta, os funcionários e os clientes ficam parados, perplexos, observando a ação do assaltante. Um funcionário chega a se aproximar do corredor do caixa. Quando vê que realmente está acontecendo o assalto, ele volta, se esconde e observa. E durante esse assalto, a polícia disse que o bandido teve a informação de um funcionário que ali tinha um segurança que cuidava não só da farmácia, que cuidava ali daquela área comercial. Então, a partir desse momento, o assaltante ficou atento. Ele saiu e quando chegou no carro, o carro estava trancado por uma carreta. O que ele fez? Ele atravessou a rua, tentou despistar e saiu caminhando, até porque a polícia também descobriu que esse criminoso mora bem perto do local do crime. Então ele seguiu andando, atravessou a rua e caminhou. Foi no mesmo momento em que o vigia, o segurança Valdir, ficou sabendo do assalto e decidiu seguir o assaltante. Ele saiu da farmácia, foi seguindo devagar e observando para onde o assaltante estava caminhando. Até que chegou em um momento em que o assaltante observou também que estava sendo seguido pelo seu Valdir. Nas imagens você percebe, bem acima da imagem, você observa que o assaltante, o criminoso, volta e na hora que o criminoso volta, ele não dá chance para Valdir. Valdir estava com uma arma na cintura e não chegou nem a sacar a arma. Ele voltou, já com a mão estendida, atirando. Depois que Valdir foi atingido pelo primeiro tiro, caiu e em seguida levou mais um tiro. E o bandido pegou a arma da cintura da vítima e saiu correndo. Essas imagens que vocês estão vendo é justamente do momento em que ele já tinha atirado na vítima e voltava em direção ao carro. E aí, quando ele voltou, as pessoas começaram a correr com medo. Ele, com as duas armas na mão, entrou para o carro seguiu pela calçada mesmo. Eles fugiram pela calçada, viu? Que estava trancado, não tinha como ir pela rua. E aí, pela calçada mesmo, você vê nas imagens o carro saindo, entrando em fuga e foi embora. A ficha tá caindo agora, que tá fazendo um tempo, que a gente sente falta no dia a dia, que da hora dele chegar, ele não chega, que meu filho fica perguntando. O caso está sendo investigado pela 6ª Seccional e diante das imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar a autoria do crime. Danilo da Costa Serafim, de 25 anos. Ele mora, por sinal, bem próximo à farmácia, onde
ele praticou o assalto bem próximo ao local do homicídio. A polícia conseguiu chegar até a mãe dele, porque ele fugiu logo depois do crime. E a mãe dele disse que ele confessou tudo antes de ir embora. E ela disse o seguinte: ele não vai se entregar, porque antes de fugir ele falou que não vai voltar para a cadeia, porque ele já foi preso várias vezes pelo crime de roubo desde quando ele era menor de idade. E toda vez que ele sai da cadeia, ele volta a praticar crimes. Destruiu a minha vida, dos filhos do Valdir. A gente, como casal, a gente sempre se respeitou, sempre se amou. E de um minuto para o outro, acabou tudo, assim, destruiu a nossa vida. Agora a polícia tenta identificar o motorista que ajudou o Danilo sair do local do crime. Porque você está vendo aí que tinha realmente uma pessoa dentro do carro que levou Danilo até o local do assalto e que depois empreendeu fuga junto com o homicida. A polícia continua as investigações. Danilo já foi identificado. Agora, falta identificar o parceiro dele, que estava conduzindo o carro. Bom, a nossa Fabíola Rabo de Arraia está posicionada e traz informações ao vivo. Bom, ele disse que não vai se entregar, mas a polícia já tem informações do paradeiro dele? Boa noite. Boa noite, Bátio. As buscas continuam, mas até agora ele não foi localizado, né? Então aí chega o trabalho do Cidade Alerta, quando a gente mostra a imagem, e a polícia agora aguarda por alguma informação. Eles continuam trabalhando em busca de encontrar o Danilo e deixaram bem claro, o Danilo é perigoso, ele até mandou um recado para a polícia pela mãe, dizendo que não vai se apresentar e que se a polícia for até ele, vai trocar tiros, porque ele não quer voltar para a cadeia. Mas a polícia continua trabalhando, Bátio. Tá certo, obrigado, viu, Fabíola? Obrigado. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, chama a gente aqui, por favor.